Meu nome é Augusto Mesquita, eu sou advogado, eu atuo na área do direito tributário e hoje eu vou falar um pouco sobre a execução fiscal, vou falar um pouco sobre os seus direitos, vou falar um pouco das teses defensivas. Por ser um tema extremamente importante, peço que preste bastante atenção. A primeira tese que se busca e a mais eficiente em um processo de execução fiscal é a prescrição. Por quê? Porque a prescrição ela extingue a dívida. Em execução fiscal nós vamos ter duas hipóteses de prescrição. Uma que vai ocorrer antes do início do processo. O poder público tem 5 anos para cobrar. Se não cobrar nesse prazo, o crédito está extinto. Não se pode mais cobrar. O que é que se vê, na maioria das vezes? Inícios de execuções fiscais para cobrar créditos que já estão prescritos. E a outra hipótese de prescrição ela vai ocorrer durante o processo de execução fiscal. Quando se constatar que o devedor não tem bens ou quando não se achar o devedor, o processo ficará suspenso por 1 ano. Decorrido esse 1 ano, farão novas buscas. Se não for achado, o processo ficará arquivado por mais 5 anos. É tão simples assim? Passou 5 anos, está prescrito. Não acharam o devedor, está prescrito. Não, não é tão simples assim. Existem várias hipóteses que interrompem esse prazo prescricional e existem várias hipóteses que podem prejudicar o contribuinte. Então, cabe ao contribuinte buscar uma assessoria, buscar um advogado que seja especialista nessa área para ver o que é o melhor para ele. Outra situação que eu vejo corriqueiramente é a inclusão indevida dos sócios como corresponsáveis pela dívida da empresa. A dívida tributária, ela, em regra, é da pessoa jurídica e não das pessoas físicas. Mas buscando uma maior eficiência na arrecadação, por vezes, indevidamente se inclui como corresponsáveis o sócio administrador e o sócio cotista. Em relação ao sócio administrador, existem sim hipóteses limitadas que justificam a sua inclusão como corresponsável. Normalmente é uma hipótese de fraude ou quando o sócio administrador dissolve irregularmente a pessoa jurídica. O que é essa dissolução irregular? É basicamente deixar a empresa de lado, não comunicar mais as obrigações acessórias, fechar as portas e deixar o ponto para lá. É basicamente isso. Já em relação ao sócio cotista, a regra é que ele não irá responder por nenhuma dívida da pessoa jurídica. Por quê? Porque ele não tem poder de mando, ele não tem poder de decisão nessa pessoa jurídica. Mas, por vezes, se vê a inclusão indevida tanto do sócio cotista quanto do sócio administrador nas execuções fiscais. Tendo esse panorama, eu sempre recomendo. Foi citado em um processo de execução fiscal, sabe que você está respondendo um processo de execução fiscal, sabe que a pessoa jurídica está como réu em um processo de execução fiscal, busque uma assessoria, busque um advogado que atue especificamente nessa área para que ele demonstre os seus direitos, para que ele explique o que está acontecendo e qual o melhor caminho para seguir. Digo isso por quê? Porque processos de execução fiscal, eles tendem a perdurarem por bastante tempo, 10, 15, 20 anos, e na maioria das vezes, quando se vai fazer uma análise mais minuciosa, sempre são achadas ou uma prescrição, ou uma inclusão indevida de um sócio, entre outras hipóteses. Portanto, sempre busque uma ajuda de um profissional. Muito obrigado por sua atenção e estou à disposição.